Bom, senhores, então sejam bem-vindos à nossa 7ª aula de radiobiologia. Hoje nós vamos falar sobre o último R da radiobiologia, que é o R da repopulação. Então, seguindo o curso normal de um tratamento de radioterapia, que no fracionamento clássico vai de 20 a 35 sessões, tá? Então, suponha, o paciente faz o tratamento durante os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e nos finais de semana há aquele descanso, né? Então, a partir da terceira ou quarta semana, começa a haver uma repopulação celular. Essa repopulação ela acontece tanto no tecido sadio quanto para o tumor. E aí existe uma conjectura, né? E o tratamento de radioterapia não pode ser prolongado por muito tempo para não favorecer a repopulação do tumor e aí mais à frente, né, ter o risco de uma recidiva. Enquanto que para o tecido sadio isso é bastante favorável, porque aquelas células que foram mortas vão ser substituídas e aí aquele efeito vai ficar mais ameno e com o tempo vai desaparecer. Também existe a questão, uma questão perigosa sobre a repopulação, que é a chamada repopulação acelerada. Durante um tratamento de radioterapia, não é aconselhável que se interrompa o tratamento no meio das frações, né? Porque isso pode ocasionar a chamada repopulação acelerada. Então, essa decisão do início do tratamento tem que ser muito bem tomada, porque se uma máquina tiver com algum defeito ou com alguma peça que precisa esperar uma semana, é preferível que o paciente espere essa semana antes de começar o tratamento para não correr esse risco dessa repopulação acelerada. Quando isso acontece e não tem jeito, o paciente já começou, já está tudo certo, então é necessária uma avaliação tanto do físico quanto do radioterapeuta para saber se durante aquele tempo, radiobiologicamente, houve alguma repopulação de acordo com os modelos que foram publicados. E aí você tem que ver se nas frações que estão sobrando, se você vai acrescentar um pouco mais de dose, né? Isso é um outro assunto, né? A gente está falando sobre repopulação. É só para você saber que a interrupção do tratamento ela resulta nas duas repopulações, né? Na repopulação do tecido sadio e do tumor. Bom, então agora vamos falar sobre a taxa de dose, que é a velocidade com que essa dose é entregue, né? Se, por exemplo, 2 grays é entregue em 1 minuto, ou se 2 grays é entregue em 30 segundos. Isso faz uma diferença no tratamento radioterápico. É claro que dessa maneira que eu estou falando, quase não faz diferença. Mas quando a diferença dessa taxa de dose é muito grande, existe uma radioresistência ou uma radiosensibilidade associada. Vamos ver por aqui pelo slide. Bom, a gente tem um gráfico aqui que mostra várias taxas de dose, né? Quando você tem uma taxa de dose única, né? E quando você tem várias, né? Quando você tem essa dose entregue em várias frações, isso se aproxima de uma radioterapia de baixa taxa de dose, né? Quanto mais você vai fracionando, mais esses ombros vão tendendo a uma baixa ou baixíssima taxa de dose. Então é isso, quanto maior o número de frações, menor o efeito biológico, ok? Pela repetição do ombro e pelo reparo do dano subletal. Então, é isso que eu falei, né? Múltiplas doses
de uma exposição contínua se aproxima de uma baixa taxa de dose. Tá? Nesse gráfico, a gente pode visualizar uma comparação de radioresistência e radiosensibilidade. Repare que aqui na curva vermelha eu tenho uma taxa de dose de 5,35 miligrim, tá? Mili, aí você divide por 1000, ok? Ao passo que quando você passa para a taxa de dose de 1,1 gray por minuto, olha o que acontece com a curva, ela fica mais íngreme, né? Existe uma maior tendência à radiosensibilidade quando você aumenta essa taxa de dose, né? Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, acho que esse exemplo aqui tá mais claro, né? Você tem aqui uma taxa de dose de 3,6 miligray por minuto, né? E aqui nessa curva bem íngreme, né, você tem uma taxa de dose de 1,07 gray por minuto. Lembrando que mili você divide por 1000, tá? Então significa que essa taxa de dose aqui é aproximadamente 300 vezes menor do que esta. Então aqui eu tenho dois gráficos, tá? Na radioterapia a gente tem que sempre saber o significado das siglas. Então LDR, Low Dose Rate, baixa taxa de dose. HDR, High Dose Rate, alta taxa de dose. São dois tratamentos que são realizados quando a fonte fica próxima do tumor, braque próximo, né? Sendo que existem diferenças que eu vou mostrar mais à frente. Fato é que para o gráfico de LDR, né, você nota que você tem que entregar uma dose maior quando você compara isso ao gráfico de HDR. Então isso evidencia que a velocidade com que a dose é entregue é muito importante no tratamento radioterápico, ok? Então geralmente para HDR você tem uma dose final, uma dose total menor, porque a dose está sendo entregue de uma maneira mais rápida, ao passo que LDR você precisa de uma dose final maior, porque essa dose está sendo entregue mais lentamente. Um exemplo disso que a gente pode ver é o tratamento de braquiterapia LDR, é a braquiterapia de próstata, onde sementes de iodo são inseridas, né, no paciente seguindo, né, um gabarito, onde você tem letras e números, e aí em cada um desses orifícios é inserida uma agulha. Nessa agulha existem fontes de braquiterapia, que geralmente são fontes de iodo 125. Essas fontes são inseridas, e aí quando o cirurgião, né, puxa essa agulha, as sementes ficam lá. É assim que funciona o tratamento radioterápico. E o tratamento de próstata geralmente são inseridos de 80 a 120 fontes de iodo 125. A energia dessa fonte é aproximadamente 28 keV. 28 keV em radioterapia é uma energia muito baixa. Ou seja, se a próstata está aqui, a 1 centímetro ou 2 centímetros, vamos extrapolar para 2 centímetros, essa dose cai quase a zero, vai a zero, quase a zero, né? Então é um tratamento que concentra a dose muito localmente, e o dano que é dado nos tecidos adjacentes é muito pequeno por essa queda abrupta da dose, por causa dessa baixa energia, né? Então são inseridas sementes de iodo e é feito um ultrassom tangetal em tempo real, para que o cirurgião observe se realmente elas foram inseridas ali no lugar em que foi planejado. A dose final desse tratamento
é 144 grays, tá? Só que esses 144 grays, eles são entregues em mais ou menos um ano, tá? Esse implante é permanente, essas sementes vão ficar para sempre. Vai chegar uma hora que essa taxa de dose, né, é tão pequena que vai ser insignificante em termos radiológicos ou em termos de danos ao tecido, ok? Então, grave bem isso, grave bem esse valor final de dose, 144 grays. Então, como eu tinha falado para vocês, nesse implante de LDR, a gente tem que uma meia-vida equivale a 50%, né, dos núcleos que decaem, do próprio conceito de meia-vida. E aí na segunda meia-vida tem 75%, né? E assim sucessivamente até a sexta meia-vida, onde eu tenho 98,4%, né? Se isso for equalizado, né, em termos de dose, eu tenho que, com 98%, eu entreguei 137,81 grays de dose. A próstata precisa de 144 para ter esse tratamento completo, né? Provavelmente vai precisar aí de mais algumas meias vidas para chegar a 99,9%, ok? Então, saindo da questão da taxa de dose, agora a gente vai entrar no conceito de LET. LET significa Linear Energy Transfer, tá? Então, transferência linear de energia, ok? Então, é a taxa de energia liberada por unidade de tempo percorrido, né? Ou a densidade de ionização produzida no dado meio, depende da massa, velocidade e energia. Partículas com pequenas velocidades ou pesadas, né, as partículas carregadas, dissipam sua energia em uma pequena trajetória e tem uma maior densidade de ionização, né? Então, é aquela diferença que eu tinha falado para vocês quando a gente vê o gráfico da curva de sobrevida para o esparsamente ionizante e o densamente ionizante. O esparsamente ionizante geralmente são as radiações eletromagnéticas, né, raio-x e gama. E as densamente ionizantes a gente tem alfa, nêutrons e prótons, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de LET, de algumas partículas e de radiações eletromagnéticas, né? O cobalto 60, um feixe de raio-x de 250 keV, né? 2 gigaelectrovolts de íons de ferro, né? E a unidade do LET é keV por micro. Muito bem, a gente tem a curva de sobrevivência, né? A fração de sobrevivência das células, para essa questão do LET, né? Quanto maior o LET, maior a radiosensibilidade. Então, o que a gente pode notar é que a gente tem uma queda brusca para a partícula alfa, que geralmente tem um fator de peso muito alto, né? Ioniza bastante. A gente tem um outro exemplo de um LET mais moderado, que são nêutrons com energia de 15 MeV, e aqui a gente tem a radiação eletromagnética, ou seja, à medida que eu aumento o LET, eu também aumento a radiosensibilidade celular. Bom, então você pode pensar assim, nossa, então se eu tiver um LET muito alto, eu vou sair provocando um monte de dano e é isso, né? Na verdade não é bem assim que acontece, né? A gente tem na física das partículas um LET ótimo, né? Então, como você pode observar aqui em termos de eficácia biológica, né, o RBE, o raio-x ele tem a capacidade de, está mostrando aqui que pelo LET
ele tem uma maior predominância em provocar o dano de uma fita do DNA. Quando você aumenta esse valor de LED, por exemplo, para 100 keV por micron, você consegue dar um dano nas duas fitas do DNA, né? Quando você aumenta mais de 2 vezes para 200 keV por micron, você tem mais danos, mas o que você precisa é provocar o dano na dupla fita do DNA. Então, nesse caso aqui, o 100 keV por micron seria um LED ótimo. Repare que se você provoca dano na fita dupla, você tira a possibilidade do R do reparo. Então, para partículas de alto LED, você não tem aquele R do reparo, ou ele é quase que inexistente. Bom, pessoal, nossa aula acaba por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre síndromes agudas da irradiação e vamos falar também sobre radiobiologia e o tratamento radioterápico.